O que falar de Planeta dos Macacos que mal conheço e já considero pacas? Eu terminei de ler esse livro e pensei assim, por que eu não tive essa ideia? Sério, por quê? Por que não? Por que não eu? Por quê? Me diz. O cara foi muito feliz ao escrever essa história, ele conseguiu desenvolver uma coisa muito incrível. E ok, as pessoas se apegaram ao filme, mas o livro é incrível. Você não consegue largar o livro, você não consegue parar de ler, você não consegue parar de saber o que vai acontecer no final. O que Ulisses vai encontrar no final da história. Eu posso afirmar com todas as letras que esse livro é pura ficção científica? Pra mim, ele não é pura ficção científica. O Pierre teve essa inspiração para escrever essa história quando ele foi a um zoológico e pensou como seria a relação entre o homem e o macaco. Ok, até aí tudo bem. Mas quando você lê o livro e percebe de uma outra forma o que ele está tentando tratar, você acaba vendo que qualquer e toda civilização vai perecer. Qualquer e toda civilização pode um dia ser dominada por uma outra. E é assim que acontece em O Planeta dos Macacos. Ulisses, que é o nosso personagem principal, ele viaja numa nave e ele tem o objetivo de chegar num planeta. Ele descobre um planeta que tem as mesmas características que a Terra e tem água, tem todas as características que podem habitar a vida humana lá. Ele fica encantado com isso e ele vai até Soror, que é o nome do planeta. Chegando lá, ele se sente incrivelmente humilhado de certa forma, porque o primeiro contato com vida que ele tem quando chega a esse planeta são com os humanos. Só que esses humanos agem como animais, não são como pessoas normais, eles não gesticulam, eles não conversam, eles não falam. E eu acho que um dos piores pesadelos que ele foi enfrentar, foi se deparar, foi a pior coisa que ele encontrou nesse planeta, foi que o planeta era dominado por macacos. A vida inteligente não era humana, a vida inteligente não era de homens. A vida inteligente desse planeta era dominada por chimpanzés, gorilas e orangotangos, que dominavam todo o pensamento crítico, toda a inteligência desse planeta. E eram eles quem dominavam os humanos. Ou seja, os humanos eram caçados pelos macacos. Eles eram caçados para quê? Para fazer pesquisa, para fazer lobotomia, para saber como é o comportamento deles em jaulas, para fazer teste de doença, sei lá, câncer, qualquer coisa do tipo. Ou seja, os humanos lá eram os macacos aqui. Então eles funcionavam da mesma forma que os macacos. Os humanos eram vistos como seres sem espíritos, que não conseguiram evoluir, porque não possuem 4 braços, assim como os macacos, que conseguiram, por causa disso, desenvolver-se melhor. É muito difícil você conseguir não ficar agoniado nessa história, porque você acaba se imaginando no lugar do Ulisses, você acaba se imaginando no lugar do personagem, já que ele tá num lugar estranho, que ele não consegue se comunicar com as pessoas, já que os chimpanzés, os macacos, enfim, eles não aceitam que o Ulisses tenha um pensamento realmente verdadeiro, que ele tenha um espírito, que ele consiga resolver problemas que os macacos dão para ele resolver. Eles ignoram esse tipo de comportamento, eles acham que é, sei lá, um treinamento, uma sorte ou qualquer coisa do tipo. Mas depois que ele consegue se comunicar com Zira, que é uma macaca também, a história dele acaba mudando. E a gente vai vendo a evolução dele, como é que ele vai se portar nesse planeta. Bom, no início do vídeo eu falei um pouquinho sobre o filme. O filme, O Planeta dos Macacos, foi lançado em 1968, 5 anos mais ou menos, que o livro foi lançado, e eles aproveitaram muito bem essa brecha. Diga-se de passagem que, pra época, a maquiagem foi tudo muito real. O próprio autor, o próprio Pierre, ele ficou encantado com a forma que os orangotangos, os chimpanzés gesticulam. É tudo muito real mesmo, então assim, ele ficou muito encantado com isso. Óbvio que algumas coisas foram mudadas, como por exemplo, na época eles estavam com essa corrida nuclear, mais ou menos em 1960 alguma coisa, eles tinham a corrida nuclear. Então, o diretor do filme aproveitou essa brechinha para fazer uma crítica a isso
E também ele procurou fazer uma crítica ao geneticismo, que na época estava começando a crescer. Confesso que o Pierre, no livro, ele não teve esse tipo de preocupação, pelo contrário, ele foi muito livre na forma de escrever. E pra mim, é exatamente isso que eu vi. A forma que como uma civilização pode nascer e como uma outra pode morrer sendo dominada por uma superior. E é isso que você acaba vendo no livro. E a gente tem isso na nossa própria história. Algumas civilizações foram sendo perdidas ao longo das eras. E uma outra foi substituindo a outra. Enfim, isso vai sendo visível no mundo que a gente vive. Então eu acredito que esse conceito entre o bem e o mal é muito palpável nesse livro. Mas palpável no sentido de ser subjetivo. Por quê? A gente acaba vendo que os homens são usados para pesquisa, são maltratados, são colocados em jaulas, são obrigados a acasalar. Enfim. E pro Ulisses, quando ele vê aquilo, ele fica, cara, por que estão fazendo isso? Ele fica horrorizado. Então, assim, pra ele, o mal está sendo os macacos. Mas quando a gente vê isso aqui, no nosso dia a dia, digamos que uma empresa fazendo testes de cosméticos em animais. Muita gente acha isso normal. Mas será que é realmente normal? Será que é o bem? Ou será que é o mal? Então, assim, eu acho que ele fez muito esse jogo de subjetividade entre uma coisa e outra. Não vou afirmar com todas as sílabas, com todas as palavras, já que se a gente parar pra discutir esse livro mesmo, cara, vão ter N discussões sobre isso. A gente vai conseguir ter um leque enorme de discussões sobre o que o Pierre conseguiu elaborar com essa história. E o final, assim, caraca, eu fiquei assim, meu Deus, eu não acredito que aconteceu isso, sabe? O final é muito bom, o final é incrível. Você é atraído pelo livro, você não consegue desgrudar dele. A história é muito boa, eu releria sem nenhum problema. Esse aqui é um daqueles livros que eu não vou falar assim, se você gosta de ficção científica, você vai amar. Não. Esse é um daqueles livros que se você começar a ler com a mente aberta, pensando, sabe, não pensando na história, você que não gosta de ficção científica, de repente, você que não é totalmente atraído por esse gênero, você vai gostar. Então, assim, é uma leitura que vale muito a pena ser feita. Você com certeza vai gostar. E, assim, é uma história muito legal, que dá pra, sabe, conversar com todo mundo sobre isso aqui, gente. Isso aqui. E você, já leu O Planeta dos Macacos? O que você achou? Deixa aí nos comentários. A gente discute o que você achou sobre o que eu falei, dessa coisa entre o bem e o mal, essa coisa de, sabe, das civilizações perecerem. O que você achou disso? Deixa aí nos comentários pra gente conversar um pouquinho. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar um joinha e seguir nas redes sociais. Até o próximo vídeo. Um beijão e tchau, tchau.